Nas grandes cidades está cada vez mais difícil encontrar vagas em estacionamentos públicos. Uma saída é procurar vagas em locais particulares, como shoppings. Pois é, Cadu, mas e nesses casos, quais as responsabilidades jurídicas dos estabelecimentos? Veja agora na reportagem de Eduardo Júnior. Nem todo mundo confia que o carro ficará seguro por estar em um estacionamento fechado. Eu tenho muita desconfiança. A gente não tem garantia. Olha, confiança a gente nunca tem, né? Porque pelos boatos que estão acontecendo aí, pelas coisas que a gente ouve falar. O fato de pagar pelo estacionamento ou contar com algum controle de entrada e saída não garante proteção absoluta. Não é de hoje a ocorrência de colisões e furtos de objetos ou de veículos dentro de estabelecimentos enquanto o proprietário faz compras. Parte desses casos acaba chegando ao Poder Judiciário e, por vezes, terminam favoráveis ao consumidor. Algumas decisões levam em consideração uma regra chamada dever de guarda. Ela vai ter que guarnecer o veículo do consumidor e devolvê-lo nas mesmas condições em que foi entregue. É dever dos estacionamentos terem estrutura adequada. Se a empresa não tem os instrumentos necessários para que ela preste um bom serviço com relação a filmagens, a cancelas, a rondas, ela assume integralmente o risco do que aconteceu com o consumidor. E para falar mais sobre esse assunto, a gente recebe aqui nos nossos estúdios o advogado Juliano Gomes Aveiro. Antes de mais nada, muito obrigado pela presença aqui conosco, doutor. Boa tarde, eu que agradeço o convite. Boa tarde. Boa tarde. Doutor, aquela placa que muitas vezes vemos em estacionamentos pagos, não nos responsabilizamos por objetos no interior do veículo e, eventualmente, até não nos responsabilizamos pela segurança do veículo. Isso vale alguma coisa? O aviso sobre ausência de responsabilidade não tem qualquer validade, tendo em vista que o Código de Defesa do Consumidor veda qualquer cláusula contratual que exonere a obrigação de indenizar do fornecedor. A partir do momento em que é contratado um serviço de guarda do veículo, tem-se uma relação de consumo que deve ser observada, sendo obrigação do fornecedor indenizar o consumidor. Em casos de objetos levados dentro do estacionamento, o consumidor precisa comprovar quais objetos foram furtados? Como é que funciona? Sim, o fornecedor tem que indenizar o consumidor por todos os danos causados, mas cabe ao consumidor comprovar todos os prejuízos que sofreu. E no caso das pessoas que deixam o veículo por exemplo, em locais de trabalho, principalmente em órgãos públicos também, ele é amparado pelo Código de Defesa do Consumidor nesses casos? Depende. Somente se houver efetiva disponibilização de segurança, tal como ocorre naqueles estacionamentos cercados e com acesso por cancela, né? Se houver mera liberalidade para uso do espaço como estacionamento, aí não tem dever de guarda, tampouco responsabilidade pelos eventuais prejuízos causados. Agora, é complicado comprovar, né, quais objetos e o valor desses objetos que foram eventualmente furtados ou roubados dentro do veículo. O que o consumidor deve fazer para se certificar e conseguir fazer de fato essa comprovação? Sim, de fato é uma situação em que o consumidor acaba tendo um ônus um pouco difícil de ser comprovado. O que a gente pode sugerir para essas pessoas é que elas guardem os recibos de compra de todos esses bens e também pode ser sugerido que ele exija o vídeo das câmeras de vigilância do local, se existirem. Doutor, um caso concreto, sem citar nomes, aqui em Brasília. Um estacionamento de um supermercado, uma pessoa, ao retornar ao carro, deu o dinheiro para um flanelinha e outro que se julgava no direito acabou atacando a pessoa. O supermercado, embora os seguranças tenham visto, não fizeram absolutamente nada. Chamou-se a polícia instalada a confusão. A responsabilidade do estacionamento, nesse caso, é do supermercado? Sim. A partir do momento em que o estabelecimento comercial ele oferece o serviço de estacionamento, ele está automaticamente se responsabilizando pela guarda do veículo. Isso gera a responsabilidade por todos os danos sofridos naquele local. Inclusive da pessoa. Inclusive da pessoa. E uma eventual batida, uma colisão entre veículos, né, que em tese não tem nada a ver com o estabelecimento, entre os dois motoristas ali dentro do estabelecimento de um shopping, por exemplo. Também é essa situação? Sim, nesse caso a responsabilidade são dos dois, tanto da pessoa que ocasionou o acidente quanto do estabelecimento responsável pelo serviço de estacionamento. Então o consumidor que se sentiu lesado, ele pode procurar tanto a pessoa que ocasionou o dano quanto a empresa responsável, ou os dois se preferir. PROCON também é um mecanismo? Sim, o PROCON é um órgão que atende os consumidores, então o consumidor ele tem sempre essa alternativa.
antes de procurar o judiciário. Com relação ao objeto que ficou no carro e eventualmente foi roubado, de quem é o ônus da prova sobre se o objeto estava lá ou não? É sempre do consumidor, né? Nesse caso, o consumidor tem que procurar alguma forma de deixar claro que o objeto estava lá. Perfeito. Doutor, muito obrigado pela participação. Então. Grato. Obrigada, boa tarde.